Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o regime estadunidense. Gostaram dessas? Eu junto essas palavras aqui para já filtrar um pouco o público que gosta muito dos Estados Unidos e é de direita e que não estaria aberto para ouvir o conteúdo desse vídeo. Porém, né, se você passou dessa frase, eu quero falar sobre o estado de Minnesota, as ações da ICE, que é a agência de imigração, né, que está deportando os imigrantes lá, e como isso tem a ver com a tecnologia, tá? Nós vamos falar com a tecnologia tanto do lado das agências dos Estados Unidos quanto das pessoas que estão fazendo os protestos, e tem um meta comentário aí que a gente vai falar um pouco sobre o que isso pode significar para o futuro de ações parecidas com essas, tanto dentro dos Estados Unidos quanto, né, em outros países. Porque nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Muita gente se irrita com isso porque acha que política não tem nada a ver com tecnologia, né, pessoal? Mas aí, para vocês eu dou um bom dia, porque eu tô gravando de manhã, e para essas pessoas também, porque eu sei que eventualmente elas vão ser convencidas do nosso lado, e eu tô falando isso especificamente para irritar elas, tá? Vamos lá pro vídeo antes que elas desistam de assistir. Falou! Então, assim, nos últimos meses a gente tem visto dessa investida que o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a ICE, que é esse departamento mais específico que serve para deportar os imigrantes, né? Na realidade, ele serviria para fazer várias coisas, mas eu já adianto para vocês, ele tem servido como uma polícia política do Trump para deportar imigrantes e também para intimidar opositores políticos deles. Eles vêm aumentando a repressão em Minnesota e isso tem aparecido muito nas notícias relacionado com dois assassinatos que a ICE cometeu, que um foi da Renee Good e outro foi do Alex Pretty, que tem sido chamado muita atenção. São duas pessoas que não eram imigrantes, não eram codificados racialmente como imigrantes, eles eram o cidadão de bem dos Estados Unidos, que um apoiador do Trump diria assim, né, essa aqui é a pessoa do cidadão de bem que não comete nenhum crime. Isso já é extremamente problemático, né, porque parece que as pessoas só prestam atenção tanto lá dentro dos Estados Unidos quanto na mídia no geral para o resto do mundo, quando a gente tem uma pessoa que ela não é vista como uma minoria racial, ela não é vista como uma pessoa minorizada nos Estados Unidos, e daí ela sofre uma violência que essas outras pessoas estão sofrendo. Já queria deixar isso bem claro desde o início e dizer que assim, nós já falamos sobre a ICE algumas vezes no nosso canal, porque isso tem uma relação muito grande com o uso de tecnologia para repressão dentro dos Estados Unidos. Então tem esse vídeo específico aqui que eu estava falando sobre a polícia de Los Angeles, mas a gente também fala sobre quando a ICE estava na Califórnia, lá estava fazendo uma coisa assim, e sobre como pessoas estavam usando escaneamento facial para descobrir a identidade de policiais e agentes da ICE que estavam atuando sem identificação, né, de uma maneira ilegal. Então uma maneira de autodefesa que as pessoas estavam falando sobre isso. Falei um pouco sobre a ICE e eu também falei sobre o relacionamento dos Estados Unidos com as Big Techs. Na realidade, esses dois temas a gente está sempre falando e voltando, mas eu recomendo muito esse vídeo aqui que eu chamei, né, da união sinistra das Big Techs com o fascismo, e vocês podem lembrar, tem algumas fotos famosas aqui, como quando o Elon Musk fez um Sieg Heil na inauguração do Trump, a foto da inauguração do Trump, do pessoal todo das Big Techs lá apoiando ele. Então, o mais geral desses assuntos é aqui, eu vou deixar esses vídeos linkados lá no final para, se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, vocês assistirem depois. Só que agora o que a gente tem visto no estado de Minnesota é essa operação ostensiva da ICE, buscando vários imigrantes para deportar eles e causando uma situação de revolta nas pessoas da comunidade e das pessoas tentando se defender mutuamente, o que a gente tem vídeos, a gente tem provas da atuação truculenta desses agentes da ICE. E daí eu deixei um timestamp aqui do vídeo do Xadrez Verbal falando sobre isso. Eu gostei que eles deram um resumo bom. Esse aqui é o último episódio deles que tá saindo quando eu tô gravando esse vídeo. Eles fizeram um resumo muito bom e eu vou trazer basicamente o que eles disseram aqui, né? Por que a ICE está atuando lá em Minnesota? Tem um fundo de uma investigação que tá rolando lá que, por incrível que pareça, ela começa com um youtuber fazendo uma denúncia de que aparentemente estaria havendo um desvio de verbas em creches que estão associadas com a comunidade somaliana em Minnesota. Então daí até o pessoal do Xadrez Verbal fala, tem um fundo de verdade em algumas acusações, porque há um tempo atrás outros tipos de creche tinham desvios no estado de Minnesota e tal. Mas eu adianto para vocês, né, essas acusações, elas são, se não fabricadas, elas são muito aumentadas e elas têm um quê racista muito forte, porque basicamente esses youtubers aí que criaram todo esse furor em volta disso, e depois isso é replicado em outros youtubers maiores que só reagem, como por exemplo o Asmongold lá, ele é um cara que ele só faz react desse conteúdo do Trump e concorda com a opinião do Trump, basicamente. Eles são alimentados por essa sensação racista de que essas pessoas imigrantes estariam roubando o dinheiro dos Estados Unidos, e esse tipo de sentimento contribuiu para a atuação do governo Trump. E esse é um estado que ele é pesadamente democrata, ou seja, o partido que vai contra o
Donald Trump, né? Não que seja um partido de esquerda nos Estados Unidos, mas ele é o partido que é oposição aos republicanos do Donald Trump. E o governador desse estado especificamente, ele era o vice da Kamala Harris, né? A candidata que concorreu contra o Trump na última eleição. E também isso parece ser um terreno de treino para os oficiais da ICE tentarem ver como é que funciona a repressão dentro do território dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que eles estão fazendo isso, mas eles estão cada vez mais se desenvolvendo nessa prática. E uma coisa que eu também quero deixar em contexto aqui é que a violência da ICE que está sendo reportada agora, porque ela aconteceu com algumas pessoas que são, né, vistas racialmente como cidadãos dos Estados Unidos, não são percebidas socialmente como imigrantes, ela já estava acontecendo há muito tempo. Então eu peguei esse artigo da Al Jazeera aqui que fala que pelo menos em 2026 já 6 imigrantes morreram sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega, que é a ICE, e no ano passado foram registradas 32 mortes sob custódia da ICE. E eles dizem, embora a maioria das mortes tenha sido causada por complicações de saúde, algumas famílias dos detidos falecidos fizeram acusações de abuso e negligência médica contra o ICE. Porque uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente diz que, por exemplo, o governo Donald Trump é um governo fascista. Por que a gente fala isso? Porque hoje a truculência e a violência colonialista que os Estados Unidos fazem com os outros países na América Latina, com os países no Oriente Médio, ela está se voltando para dentro, para uma repressão dentro do território dos Estados Unidos. E por isso, inclusive, isso vira notícia pra gente. Porque o pessoal dos Estados Unidos, eles conseguem entender muito mais facilmente que isso está acontecendo quando isso acontece dentro do território deles. E ao mesmo tempo que eles têm essa repressão lá, a gente tem visto a união das pessoas e dos trabalhadores lá fazendo pela primeira vez greves gerais no estado de Minnesota, fazendo protestos massivos, que é uma coisa que é bem difícil porque estava 0 a menos 2 graus nos dias que estava acontecendo isso. E diversas iniciativas de monitoramento coletivo que eles têm feito, que é uma coisa bem divertida. Eu vou deixar esse vídeo se vocês quiserem dar uma olhada. Isso aqui, na realidade, é de Chicago, mas eles estão fazendo isso em Minnesota também, que é pessoas que seguem os agentes da ICE e ficam mapeando a posição deles e tentam descobrir quais pessoas eles estão atrás e registrar o nome das pessoas que eles estão atrás, porque é uma coisa que tem ajudado tanto os agentes da ICE a não agirem ilegalmente, né, sob o manto da obscuridade, as pessoas não saberem o que eles estão fazendo, e também avisar as pessoas para que elas não sejam apreendidas por esses agentes, tá? E eles não estão fazendo nada ilegal, eles estão só seguindo as pessoas, dizendo, esses agentes aqui públicos, né, federais estão agindo aqui, tá aqui o nome dos agentes, se eles conseguem descobrir, eles registram isso e tá aqui o nome das pessoas que eles estão indo atrás. E daí, mais recentemente, baseado nos protestos em Minnesota, se criou esse site aqui que se chama iceout.org, que mostra, né, um mapa interativo de onde a ICE está. E daí ele fica mais ou menos assim, cada uma dessas é uma pessoa que relatou um encontro com esses agentes da ICE, que viu isso. A gente pode vir aqui, isso aqui é Minnesota, E daí a gente tem, por exemplo, essa vermelha aqui, que tem um vídeo do que está acontecendo, mostrando 2 pessoas sendo detidas. E daí eles têm um código aqui no site que todas elas eles tentam achar daí uma reportagem, alguma coisa que esteja corroborando, ou algum documento que esteja corroborando o que aconteceu, para enfim tentar explicar às pessoas dessa atuação. Então vocês podem ver toda a atuação que eles têm aqui, e realmente a gente tem um hub em Minnesota, mas a gente tem em muitos outros lugares, né? Porque uma coisa que é interessante ver com relação a esses protestos e a organização das pessoas lá é que tem surgido esse tipo de ferramenta e esse tipo de prática coletiva que faz sentido a gente estudar e entender para outras situações parecidas, tá? Então uma coisa que eu vou recomendar, um canal que eu acho muito legal, eu já citei aqui no canal algumas vezes, no contexto de música, geralmente, quando ele tá falando, é o Ben Jordan, que ele tem focado cada vez mais em assuntos práticos relacionados à segurança digital, ferramentas para o pessoal de protesto e ativismo relacionado à privacidade. Então tem esse vídeo dele aqui que ele chamou, né, de cacarecos para pessoas que não confiam no governo, é o nome do vídeo. O thumbnail tá dizendo, né, que é tech do it yourself para anarquistas. Eu não sou anarquista, né, eu não concordo muito com a política dele, e o vídeo inclui um pouco dessas coisas, mas o vídeo é bem legal, eu recomendo bastante para vocês verem várias das coisas que ele faz. Ele fala sobre rastreamento de celular, como prevenir isso, no caso, fala sobre as câmeras, todo esse tipo de coisa. Ele fez um vídeo bem legal, ele fez uma série de vídeos bem boas que eu também tinha citado no vídeo que eu falei sobre as câmeras de IA, que é uma coisa que a gente vai citar um pouquinho aqui mais pra frente, mas eu recomendo esse vídeo pra vocês darem uma olhada. E se isso é a tecnologia sendo usada, digamos, do lado das pessoas se organizando contra as deportações ilegais lá nos Estados Unidos, como a tecnologia tem sido usada pelo lado do governo dos Estados Unidos. Isso aqui também é uma coisa que a gente tinha falado algumas vezes no canal, mas a ICE tem contratado diversos softwares de monitoramento das pessoas e eles têm comprado dados dos cidadãos dos Estados Unidos, seja das redes sociais, seja de agregadores de dados, que o pessoal chama de data brokers, e usado esses dados para fazer as suas, entre aspas, investigações sobre esses imigrantes, tá? Então, uma
empresa específica que está fazendo isso é a Palantir, velha conhecida nossa, que a gente também já falou várias vezes no canal. Eles estão falando direto de fazer sistemas e prover sistemas para o governo dos Estados Unidos para que eles possam encontrar e deportar esses imigrantes. E tem uma outra empresa de câmeras de IA, que seria tecnicamente para ver placas de carro, que é essa Flock. Nós até fizemos um vídeo no canal, vou deixar o link ali no roteiro para vocês. Ela também tem sido usada pelas autoridades para consultar filmagens e procurar pessoas. Inclusive, quando as pessoas tentaram denunciar isso e dizer que poderia ser abusado o uso dessas câmeras e a troca de dados que eles estavam fazendo com o governo e as autoridades locais, o próprio CEO da empresa tweetou reclamando que essas pessoas eram pessoas que estavam querendo ajudar o crime e que eram pessoas terroristas, tá? E isso aqui nos leva para o último aspecto que eu vou botar aqui, que é influenciadores e ecossistema de apoio nas redes. Nós temos os próprios agentes da ICE, o agente que assassinou a Renee Good, ele estava com a arma numa mão, ameaçando ela, e com o celular na outra, ele mesmo gravando. Porque, na realidade, o que os agentes da ICE estão fazendo, junto com o governo dos Estados Unidos, junto com o Departamento de Segurança Nacional, é criar narrativas e uma presença na mídia social mesmo, assim, eles pensam como influenciadores mesmo, para justificar as coisas que eles estão fazendo. Eles têm narrativas oficiais, então eles mentem especificamente, eles criam mentiras específicas, às vezes vocês podem ver como a Renee Good foi chamada de uma terrorista que estava tentando atropelar o agente de imigração, e se vocês veem a filmagem, não, ela estava tentando sair do caminho dele para ir embora e ele atirou nela. São criadas narrativas sobre o Alex Pratt lá, que estava tentando proteger uma pessoa que estava sendo abordada pela ICE, de que ele ia atirar nos agentes da ICE porque ele tinha uma arma, e essas mentiras, elas são passadas por todo um ecossistema de influenciadores que ganham dinheiro fazendo isso. Então eu citei o Asmongold, porque ele é meio que o maior expoente disso. Ele é um cara que faz stream o dia inteiro e ele só fica repetindo o senso comum baseado no que ele tá lendo dos dois lados. Aí ele abre, e eu fiz aspas aqui quando eu disse dois lados, ele abre o Twitter e fica dizendo, o Trump disse isso, o Trump disse que aconteceu isso. Realmente, o que eu tô sentindo aqui é que essas pessoas eram perigosas mesmo, e se as pessoas estão desafiando um agente da lei, quer dizer que se elas morrerem é problema delas. Esse tipo de coisa, que inclusive é um ecossistema que dá muito dinheiro, que são pessoas que criam vídeos endossando o discurso do governo, e daí o governo pega e usa redes sociais, usa o Twitter, cria memes com IA para zoar essas pessoas, cria um clima de que uma pessoa sensata e que quer entender a informação, ler, absorver os fatos, ela simplesmente não consegue achar esses fatos. É basicamente uma das coisas que eu estava falando da maneira como os Estados Unidos eles têm feito isso com a Venezuela, né? A invasão da Venezuela. Eles jogam um monte de narrativas, tem um monte de informação e fica difícil da gente entender, e a gente meio que só esquece, enquanto eles têm o controle da narrativa por pura exaustão e continuam só fazendo exatamente o que eles queriam fazer. Porque uma das conclusões que eu queria trazer para vocês aqui é que esse é um caso de estudo importante. É a mesma coisa que eu falei no vídeo sobre a Venezuela e a maneira como os Estados Unidos agiu lá. A ICE hoje, ela é meio que uma polícia 2, que ela é organizada como uma milícia que é aglutinada pela proximidade política com o projeto fascista dos republicanos, tá? Muitas pessoas têm falado como é muito fácil de entrar pra ICE. As pessoas só dizem, eu quero entrar pra ICE, eles dão um treinamento de 2 dias para a pessoa e dizem, pega uma arma e agora você pode atuar deportando as pessoas. E muitas pessoas estão fazendo isso. Inclusive, outro problema é que os agentes da ICE, eles não se identificam que nenhum policial, embora eles devessem se identificar por ser um agente federal, e muitas pessoas só talvez botem um uniforme ou acompanhem os agentes lá, e elas não são agentes mesmo, elas não estão agindo pelo Estado dos Estados Unidos, elas estão agindo como uma milícia aglutinada politicamente. Isso é uma coisa que acontece de propósito, porque daí é mais fácil de tu ter essa força repressiva organizada distribuidamente e retirar a responsabilidade especificamente dos ombros do Trump e dos ombros do Departamento de Segurança Nacional. E quem tá achando isso normal, tá, pessoal, é um colaborador com esse projeto fascista. E aqui eu incluo o Partido Democrata, porque até tirei uma piadinha do The Onion, que é muito próxima da realidade. O The Onion é aquele jornal que faz sátira política e tal, mas eles não estão conseguindo mais fazer sátira, né? Porque ele botou aqui, democratas condenam a ICE, né, por assassinar sem a documentação apropriada, tá ligado? Então é basicamente essa a resposta dos democratas, é tipo assim, não, a gente acha que o governo tem que deportar imigrantes ilegais, e a gente entende que isso é para a proteção dos cidadãos, mas, nossa, vocês estão sendo muito truculentos no nosso estado. É uma resposta que é muito abaixo da necessidade que eles tinham de combater o que tá acontecendo lá. E, de novo, eu quero lembrar pra vocês, esse tipo de violência
influência e repressão que está acontecendo lá dentro é um microcosmo do que os Estados Unidos financiou no Oriente Médio, América Latina e por todo mundo durante a história deles, tá? Mas eu acho que esse uso de tecnologia, de vigilância, dos dados dos cidadãos deles, das narrativas nas redes sociais é um fenômeno que é mais moderno. Então, a mesma coisa que eu falei no vídeo da Venezuela, se a invasão do Iraque nos Estados Unidos era um vídeo ensaio de 2 horas sobre um assunto, a invasão da Venezuela para sequestrar o Maduro foi um TikTok, né? Foi uma coisa de 2 minutos, foi do nada, e eles fizeram ao mesmo tempo as narrativas, ao mesmo tempo a ação militar. E essa repressão que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é um tipo de coisa que já aconteceu antes com os movimentos, por exemplo, Black Lives Matter, se vocês pensarem antes, o movimento dos Panteras Negras, ela é uma coisa que está acontecendo de uma maneira mais moderna, como uma blitz de rede social, de mídia ao mesmo tempo. Antes eles faziam de uma maneira diferente, né? Eles tinham aquilo lá que o Chomsky fala do consenso manufaturado, que eles ficavam anos largando uma narrativa, tentando fazer as pessoas acreditarem numa coisa. Hoje está acontecendo com as tecnologias modernas de uma maneira um pouco diferente. Uma das análises que eu tinha que o que está acontecendo em Minnesota era tão extremado que eventualmente ia ter uma resposta violenta por parte da população que está protestando e que está tentando se defender, como por exemplo, eles iam atacar alguns agentes da ICE, ia acontecer alguma morte dos agentes e isso ia deixar as coisas muito mais feias. Mas as últimas notícias que a gente tem agora é que depois do assassinato do Alex Pretty, a ICE vai estar se retirando nos próximos dias, mas enfim, a gente ainda fica no aguardo de ver se isso aqui vai acontecer. Porque a conclusão, né, e o que eu queria que a gente prestasse atenção é que essa maneira de organizar uma milícia distribuída com influenciadores que estão falando a narrativa do governo, com essas narrativas falsas sendo jogadas ao mesmo tempo, isso na realidade é meio familiar pra gente que está no Brasil. É uma maneira que o bolsonarismo tenta se organizar. Quando o Bolsonaro estava no governo também rolava, mas eu acho que o governo do Trump está conseguindo aperfeiçoar essa técnica e está mostrando pra gente como eles têm feito, mais a colaboração com as redes sociais, deixando esses discursos rolarem, mais as colaborações com as big techs, provendo esses dados e provendo produtos para que eles monitorem essas pessoas. Então isso aqui é um caso de estudo importante para a gente entender como está acontecendo. Denunciar, né, a ditadura burguesa fascista dos Estados Unidos. Esse aqui eu deixei bem pro final, porque já foi embora todo o pessoal que se incomodaria com a gente falar isso. Mas, enfim, pessoal, é importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos na próxima.